espectro familiar que anda comigo, sem que pudesse ainda ver-lhe o rosto, que umas vezes encaro com desgosto e outras muitas ansioso espreito e sigo. É um espectro mudo, grave, antigo, que parece a conversas mal disposto. Ante esse vulto, ascético e composto, 1000 vezes abro a boca, e nada digo. Uma vez ousei interrogá-lo. Quem és? Lhe perguntei com grande abalo. Fantasmas a quem odeio e a quem amo? Teus irmãos, respondeu, os vãos humanos. Chamam-me Deus há mais de 10.000 anos, mas eu, por mim, não sei como me chamo. Você se acha dono de suas ações? Você já se perguntou por que de confundir certas palavras ou sentir que alguém é confiante quando ele passa por você na rua? Você tem ideia de como o inconsciente influencia na sua vida? Começa com Freud, ele tem uma definição de inconsciente que foi basicamente são os representantes mentais das pulsões que vêm, né, que originam do indivíduo. O Lacan tem uma definição de inconsciente que é diferente. E o Lacan ele vai dizer que o inconsciente é estruturado como linguagem. E é em cima dessa maneira de pensar o inconsciente que eu acho que faz sentido na clínica, porque o assunto do inconsciente ele é importante não só para mim, não por uma questão filosófica ou por uma concepção de mundo ou de sujeito apenas, mas dentro dessa visão clínica. Para que ele me serve? Então é assim, então a pessoa procura análise, ela, então eu estou sofrendo de alguma coisa. Eu vou escutar muito a maneira como a pessoa narra, exatamente como ela vai falando de si, dos seus problemas. Então ele tem uma estruturação que aparece na fala da pessoa. E não se trata, nesse caso, de perseguir as profundezas do inconsciente, aquilo tudo que ele significa só. Né? Mas a maneira como a própria pessoa, quando ela fala de si, ela vai, ao falar de si, podendo transformar a sua própria fala numa outra maneira de se situar no mundo. Muito do que fazemos é inconsciente, inclusive escutar, pois não precisamos analisar e decifrar cada palavra que alguém está dizendo, deixando esta função para o inconsciente. Assim, ele transforma os sons em ideias. A pessoa quando fala não sabe na verdade o que está falando. Todos nós, eu inclusive que estudo isso, qualquer pessoa que for falar, fala além daquilo que pensava. Por exemplo, então eu fui, para dar também um exemplo prático dessa coisa do inconsciente, dessa maneira. Então eu fui, saí outro dia e eu estava, sei lá, chupando uma manga. A palavra manga remete a pessoa a uma outra cena, uma outra vivência. Peraí, mas eu lembrei de outra coisa. Mas não tem nada a ver, viu? Um bom analista vai falar, não tem a ver, o que você ia falar? O que é isso? E essa estrutura de linguagem, ela é reveladora nos seus lapsos, nas suas falhas, de como a pessoa está se estruturando. Né? Então, a grosso modo é isso. Na hora que ela fala, ela revela muito mais de si, muito mais do que imaginava. Você vai falar para uma pessoa, eu te odeio, fala eu te amo, tem essas coisas, né? Aí a pessoa fica brava, nossa, eu falei pro cara que eu detesto ele, brigava sempre com ele, a gente quebrava o pau, chegou um dia eu falei que amava ele. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo ali, só que isso que está acontecendo lá, na vida, é importante que não seja, a gente não faça uma interpretação selvagem, do tipo, você falou isso, então quer dizer que você gosta. Fez de propósito, garoto. Claro que não, meu pé tava aí, você que tropeçou nele. Eu enxergo muito bem. Não parece. O problema é que você se acha. Eu não me acho, eu tenho certeza. Com você só se for na pancada, né? Experimenta. Já levei um tapão seu e não revidei. Levou bem levado. Acontece que aquilo acabou. Completamente. Eu te odeio. Te odeio mais ainda. Prova. Você tem medo de você. Então eu acho que pode ser algo que dê cause algum vexame para a pessoa, algum inconveniente, até algo que possa ser de um malefício orgânico, mas tem um sentido psíquico. Agora é importante que mesmo que faça mal, mesmo que pregue uma peça na pessoa, a pessoa precisa querer mudar aquilo. Não adianta você falar, é meu inconsciente. E aí, o que você faz com o seu inconsciente? Mas eu não queria fumar. Tá, mas está fumando. Então, com o tempo, a longo prazo, vamos pensar que se a pessoa no começo se incomodava muito de repente dar um ato falho, ou fazer dar uma mancada, com o tempo ela vai ver que ela é igual a todo mundo, o que faz as besteiras, ela vai relaxando. É mais isso do que o controle. Não adianta nada conhecer o seu inconsciente, senão você vai se tornar um eterno vigilante.
Imagina que inferno você viver a vida, eu não posso falar agora isso, eu não vou falar aquilo. Tipo, se eu falei, se eu não falei. Então você não controla, você aprende a conviver com ele de uma maneira em que você se responsabiliza mais por aquilo que a sua vida é hoje e fica mais espontâneo. Freud trouxe de uma maneira bem legal essa questão do inconsciente, como os atos falhos, os xistes, e isso que eu estava falando, todos eles entram dentro das formações do inconsciente. É tudo aquilo que é arranjado de determinada maneira para revelar aquilo que a gente queria ou não queria que fosse revelado, de algum jeito, né? Mas sempre vem meio disfarçado. O sonho aparece revelado, mas também ele tem lá os seus mecanismos de disfarce, ainda bem, né? Porque sonhos, eles trazem essa associação com muitas questões dos restos diurnos que eu estava falando, né? Como vamos supor que eu brinque com um cachorro, aí chega a noite eu vou sonhar com um cachorro azul, sei lá o que foi andando para tal... E essas associações com os restos diurnos e com o que aconteceu com a vida da pessoa, em cima do que ela própria vai associando. Então não tem, como a gente estava falando antes, sonhar com cachorro não significa que a pessoa tem raiva, com controle, não tem a ver com racionalidade e com apreensão momentânea daquilo que se quer falar. Né? Mas não está nas profundezas, não é um sonho, não tem não é um mundo instintivo, nada muito... É revelador da pessoa. Ele quer devolver correndo, e até agora não deu pra eu sair daqui pra levar pra ela. Querendo me pegar com faca, com pedaço de pau. Aí eu pulava muro, subia muro, descia muro, passava por dentro de riacho. E as pessoas atrás ali, constantemente. Meu pai gritando comigo, sabe? Meu pai faleceu já faz uns 13 anos. Deu muito medo, assim. Foi o ano passado. Não, só vi o grito, já deu... Foi uma semana inteira que eu simplesmente, quando eu começava meu sonho, eu tava me afogando. E isso aí continuou, até uma hora que eu tipo, no sonho eu percebi que eu tava sonhando e só deixei rolar. Aí não aconteceu nada e eu acordei. Estava numa semana conturbada? Tava bem, foi uma semana puxada aqui. É um sonho mais ou menos assim, eu levanto, olho pela janela e tem um leão passando. O céu tá meio escuro, assim, coisa do tipo. E de repente aparecem duas pessoas na frente. E aí o leão tipo some. É uma coisa que se repete, já se repetiu algumas vezes. Não sei lá, se repetiu umas 5 vezes, talvez. Falei com o meu analista a respeito dele, mas... Quando você faz a meditação, tem um exercício que depois você controla o sonho. Você percebe no sonho que está sonhando, basta você tentar fazer assim, ver as mãos. Dentro da teoria freudiana, falando assim a grosso modo, você tem os sonhos como manifestação do desejo infantil, da sexualidade infantil, né? Isso é Freud. Então você fala, nossa, aquilo tem a ver com algo que ele viveu lá, que tem a ver com as descobertas sexuais, com as curiosidades, ou com algum afeto, um desejo por alguém. Isso é freudiano. E ele também descobriu mais que a gente aproveita, que é uma coisa importante, pensar hoje, né? Como uma questão do desejo, que tem a ver com aquilo que a pessoa aspira, que ela quer. Só que tem uma outra categoria de sonhos, que são esses sonhos, não são esses que você falou, mas é importante falar isso, que são sonhos que parece que repetem muito mais uma angústia, um desprazer, alguma coisa terrível que a pessoa viveu. O inconsciente funcional, ele precisa disfarçar, ele precisa fazer com que aquilo que as questões do sujeito, elas apareçam deformadas. E no sonho essas deformações elas aparecem muito fortemente. Verem como os sonhos são importantes para falar do inconsciente. Tem os sonhos como revelador, com grande forma da pessoa falar do seu inconsciente, da maneira como as suas questões mais íntimas, os lapsos, que é quando a pessoa fala, eu queria falar que eu te amo, eu te odeio. Então uma coisa entra na frente da outra, você fala, opa, mas eu não quis dizer isso. Tá, mas o seu inconsciente quis, né? Que são os atos falhos, né? Os atos falhos. O xiste, que são uma forma de... Eles são mais engraçados, mas eles não causam vergonha para a pessoa. Mas são construções aí também simbólicas que revelam esses mecanismos inconscientes. E a própria fala da pessoa, né? Que pode aí, na hora que você faz uma interpretação, vamos supor, a pessoa fala sempre a mesma palavra, ela vai usando, sempre para falar de si, ela fala, eu estava com vergonha. Vai falando uma outra coisa, vergonha. Você fica, ué,
Por que que ela repete sempre a mesma palavra? E a pessoa muitas vezes não... Aí você pode falar, vergonha. Ué, mas eu falei isso? Eu não falei isso. O Freud chamava isso de uma maneira da pessoa sublimar as suas pulsões. Se revelar de uma maneira muito particular, que é através da arte, que dá um grande prazer, né? Parece que na hora que você se solta, você não tem um compromisso em explicar nada para ninguém, mesmo porque a arte ela é muito reconhecida socialmente. Por isso que é a beleza do tal do inconsciente, mesmo que se revele, tem ainda muito mais a ser revelado, né? Então tem alguns que se apropriam da arte para poder repensar a teoria, mas Freud, na verdade, a pessoa, a grosso modo, ela se submete à hipnose em certos momentos, ela não permite tudo, então tem o inconsciente aí. Então é aquilo que resiste e só vai ser mostrado se a pessoa tiver a fim de falar daquilo. Então não adianta querer hipnotizar. O inconsciente sempre vai estar obscuro, sempre vai estar estranho. O inconsciente é o oceano do indizível, o que foi expulso do território da linguagem, posto de lado em virtude